Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre madeiras vermelhas. Pois bem, no ano passado, mais ou menos por esta época, aí mês de fevereiro, a gente fez um programa aqui no canal tratando de madeiras nobres. Esse vídeo teve mais de 228 mil visualizações. Isso nos orgulha muito. Teve, por exemplo, 1870 comentários. E nesses comentários, uma das coisas que as pessoas mais falavam era o seguinte: tá, mas e tal madeira? Por que não falou dessa madeira? Por que não falou daquela madeira? Por algumas razões. Primeiro, porque existe toda uma discussão no Brasil de quantas espécies nós temos que geram madeiras. Um fala 1.200, outros falam 5.000, outros dizem que é um número quase ilimitado em função que a gente não conhece ainda toda a nossa flora, ou seja, todo o nosso potencial. E outra razão, muito singela, é que nós não temos amostras de todas essas madeiras. Nós temos uma xiloteca mais ou menos organizada, mas não temos condição de mostrar todas as madeiras. Pretendemos ir fazendo isso ao longo do tempo. Por isso que hoje nós escolhemos as madeiras vermelhas. Alguém disse lá no seu comentário, quer dizer, eu quero ver isso aqui cair tudo assim que nem um dominó, mas não vai cair, quase, mas não vai cair. As madeiras vermelhas, na verdade, gente, ela é uma das principais matéria-prima para o design do mobiliário no Brasil. Talvez por uma razão. A mãe de todas as madeiras brasileiras. A mãe de todas as madeiras brasileiras, que é o nosso famoso pau-brasil. Este pedaço de pau-brasil me foi gentilmente cedido e mandado, enviado para cá, pelo Rafael Rios, lá de Botucatu, São Paulo, a quem nós fizemos assim, um agradecimento muito especial, porque realmente é uma madeira muito rara de se encontrar. Então esta é a mãe de todas as madeiras brasileiras, ela é vermelha. Talvez por isso no imaginário do designer brasileiro a gente pensa assim, não, móvel é vermelho. Na verdade nós temos três grandes grupos: os móveis vermelhos, os móveis claros de marfim e os móveis escuros que ponteia lá a embuia. Mas esta é a principal madeira. Foi a partir dela que o Brasil conseguiu se expandir mundialmente como o grande celeiro de madeiras. Hoje não se encontra mais à venda. E esse é um aspecto importante. Eu falei em uma outra ocasião de que determinadas madeiras têm o seu corte proibido. Na verdade, não é bem isso. Existe uma coisa chamada manejo. Existem normas que são elaboradas, por exemplo, pelo IBAMA para dizer esta madeira pode ser cortada, esta árvore pode ser cortada ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro para que a gente possa entender como é que é esse manejo. Se eu tenho uma propriedade, na minha propriedade tem 10 hectares, eu tenho lá 50 pés de mogno, eu posso cortar algum. Então isso tem que ser tudo trabalhado com as licenças do IBAMA. Então, depois da nossa mãe de todas as madeiras, a segunda madeira mais importante nessa área das vermelhas, para mim, e essa é uma opinião muito pessoal minha, é o cedro. O cedro. Ah, mas o mogno para mim é o cedro, por uma razão muito simples. O cedro é uma das madeiras que existe em todas as partes do mundo. Existe no Oriente Médio, existe na Austrália, existe em Portugal, existe no Alasca, existe aqui no Rio Grande do Sul, existe em Pernambuco, existe no Ceará, ou seja, é uma madeira que está presente no mundo inteiro. Quando a gente trata de restauração de móveis, é muito legal, porque a gente pega um móvel de cedro, que foi fabricado em 1500, por exemplo, a gente pode usar um cedro
Se precisar substituir uma peça, aí nós vamos ter. A questão do cedro, esse aqui, por exemplo, vejam vocês esta pátina. Este pedaço de cedro tem mais de 150 anos. Era de uma porta de uma casa que tinha 150 anos, que foi demolida, a gente comprou as portas e ficamos com este pedaço aqui para mostrar a quantidade de tinta, né, que tinha nessa porta. Esse aqui é um cedro que a gente pode chamar de cedro antigo. Este aqui, por exemplo, é um outro cedro, denominado cedro gaúcho. A gente ficou pensando, discutir com alguns amigos, alguns companheiros e tal de trabalho, e a gente chegou à seguinte conclusão. O correto seria a gente chamar de cedro nativo, porque ele é aqui do Rio Grande do Sul. Então, um outro cedro de uma outra parte do Brasil também será um cedro nativo daquela região. Então, o cedro nativo. Depois nós temos o cedro rosa, que é uma madeira um pouquinho diferente. Ela não tem a mesma qualidade do cedro. Ela é um pouquinho diferente, mas é uma madeira muito utilizada em mobiliário, muito utilizada também para fazer caixilhos, para fazer, por exemplo, portas, janelas. Ela é muito utilizada. Existe um outro cedro que não é vermelho, mas é cedro, que é o cedro mara. Ele é mais amarronzado. Essa é uma madeira muito complicada de trabalhar, porque ela é uma madeira que ela solta um pó e desperta uma alergia muito forte nas pessoas. Então quem for trabalhar com cedro mara tem que ter muito cuidado. Existe uma outra madeira que não tem nada a ver com o cedro, ela é avermelhada, como você pode ver aqui, que é o chamado cedrinho. É uma madeira muito inferior. Eu diria que a madeira, assim, do ponto de vista do custo, ela é a terceira na hierarquia. A mais barata é o pinus, depois vem o eucalipto, depois vem o cedrinho. É uma madeira usada na construção civil para algumas coisas como barrotes e alguma coisa assim de madeiramento e tal. Ela não é muito utilizada em mobiliário. Ela racha, como você pode ver aqui, um monte de sinal de rachaduras. Ela realmente não é uma boa madeira. Mas ela serve, e eu estou trazendo porque ela tem esse nome, cedrinho. Depois dos cedros, vem o nosso famoso mogno, que é aquela madeira que a gente falou, o nosso corte é proibido. Na verdade, é e não é. Então a gente tem que consultar lá o IBAMA, saber o que a gente pode fazer no caso de querer cortar. É possível encontrar cedro nas madeireiras, o mogno nas madeireiras à venda. O mogno tem uma outra madeira, que é o curupixá. Eu sempre disse que o curupixá era o primo pobre do mogno. E pesquisando, eu acabei descobrindo isso, que isso realmente acontece. Ou seja, muitas vezes a gente compra um móvel e está dito ali padrão mogno. Não é de mogno, é de curupixá. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o mogno, o metro cúbico do mogno, assim, em média, que eu pesquisei, está na faixa de R$6.000. O curupixá na faixa de R$3.000, R$3.500. Então a gente faz um móvel de curupixá, passa um pouquinho de corante e vende com mogno. Claro, é um absurdo, mas isso acontece. Inclusive algumas pessoas dizem tecnicamente que o curupixá substitui o mogno em determinadas situações. Não, é muito diferente. O curupixá, ele é mais pesado, mas é uma madeira ótima para trabalhar, dá um bom acabamento, é fácil, ou seja, tem uma trabalhabilidade muito boa. Depois nós temos uma outra madeira que também tem um caráter universal, que é o jatobá. Algumas pessoas dizem que é uma das madeiras mais valiosas do mundo exatamente por isso, porque se encontra em vários lugares. É uma madeira dura, mas é uma madeira boa de fazer móveis, aceita o acabamento, mas ela é mais usada em madeiramento, em escadas, assoalhos e madeiramento de casa, assim, aparente. Fica muito legal o jatobá. Depois do jatobá, vamos falar de uma outra madeira que foi a mais pedida naquele nosso programa, maçaranduba. Maçaranduba não tem aqui na nossa região, por isso que eu estou com esses dois míseros pedacinhos aqui. Não tem na nossa região, é mais comum na região do Rio de Janeiro, naquela faixa ali, que realmente ela é muito usada. É uma madeira dura, pesada, uma madeira muito usada em madeiramento de casas, em construção civil.
tanto o madeiramento das telhas quanto em escadas e tal, muito para construção civil, mas tem muita gente que faz móveis e gosta, ela é um vermelho mais escuro. Então essa é a campeã das pedidas. E a maçaranduba, e a maçaranduba. Então tá aqui, essa é a maçaranduba. Nós temos uma outra madeira muito comum, que é o angelim. É uma madeira de lei, está lá naquela lista, né, do Dom João VI lá, é o angelim. Eu pessoalmente não gosto, eu acho que ela é muito fibrosa, ela é difícil de dar um acabamento, mas para fazer marcos, portas e janelas ela é muito usada. Mobiliário nem tanto. Então, antes de nós entrar na parte dessas madeiras mais estranhas, das vermelhas, nós vamos falar de uma madeira que é conhecida hoje modernamente como líptus, e na verdade nada mais é do que o nosso eucalipto. Hoje eu fiz algumas pesquisas e as pessoas dizem que existem 500, 600, 700, 800 tipos de eucalipto no Brasil. Na verdade, o eucalipto não é uma madeira brasileira. Ela foi trazida para o Brasil em 1868 por um cidadão chamado Joaquim Francisco de Assis Brasil. Talvez para o resto do Brasil ele não seja muito conhecido. Aqui no Rio Grande do Sul ele é a sumidade, tanto que o principal parque de exposições aqui no Rio Grande do Sul é denominado Assis Brasil. Ele foi uma figura, ele era um diplomata brasileiro, viajava muito pelo mundo, e ele foi responsável por algumas coisas muito interessantes. Uma delas foi ter trazido as mudas de eucalipto, as primeiras mudas de eucalipto aqui para o Rio Grande do Sul. Parte dessas mudas foi mandada para o Rio de Janeiro, e aí se espalhou pelo Brasil inteiro. Ele tem outras histórias, que não tem nada a ver com madeira, mas eu vou contar. Uma das histórias é que ele era casado com uma princesa austríaca, legítima lá da nobreza austríaca. E aí ele lá, no determinado momento da vida, ela morava aqui no Pampa, aqui do Rio Grande do Sul, na região ali de Pinheiro Machado, e ele mandou construir um castelo, chamado Castelo de Pedras Altas, um castelo fantástico, onde ele colocou uma biblioteca com mais de 10.000 volumes, que seria a maior biblioteca particular que se tem notícia aqui na região. E ele fez mais. Ele trouxe máquinas agrícolas do estrangeiro, que foram as primeiras que entraram aqui no Brasil. Ele trouxe raças inglesas para fazer o aprimoramento genético. Ele trabalhou uma outra coisa, que era o tipo de plantação. Ou seja, é uma figura assim muito emblemática aqui no Rio Grande do Sul. E tem uma história que não é muito legal, mas eu vou contar. A princesa austríaca, a sua esposa, certa vez lhe confessou que tinha muita saudade dos pardais vienenses. E aí ele mandou trazer uma gaiola de pardais. Ou seja, o pardal não é um pássaro brasileiro, né? Ele é europeu. E o pardal entrou aqui com aquela gaiola, se reproduziu fantasticamente como se reproduz, invadiu o Brasil inteiro a ponto de sumir, por exemplo, com o nosso famoso tico-tico. Então o pardal também foi obra aí do nosso amigo Joaquim Francisco de Assis Brasil. Mas entre outras coisas ele trouxe o eucalipto. Ele foi a primeira pessoa a fazer a plantação do eucalipto na maneira do reflorestamento. E a partir daí o eucalipto se tornou uma das principais madeiras de reflorestamento. Além do reflorestamento, além da madeira, tipo de madeira, o eucalipto tem umas outras coisas. Por exemplo, ele pode ser retirado das folhas do eucalipto e algumas espécies que dão até uns frutinhos, é um óleo essencial, que é usado para vias respiratórias. Aqui, por exemplo, a gente faz muito uma infusão com folhas de eucalipto na sauna, por exemplo. Coloca ali junto com a água da sauna para ferver e ele dá aquele cheiro de eucalipto. Realmente é muito interessante essa madeira. Nós temos algumas espécies. Em marcenaria se usa esta aqui, que é o saligno, que é uma madeira que racha um pouco, ela tem esse defeito. E esse aqui, que é o grandes, que é um outro tipo de eucalipto. Ele também é avermelhado e esse especial para fazer marcenaria. Existem inclusive empresas que fabricam móveis apenas de eucalipto, inclusive para exportação. Bom, já falamos da maçaranduba, já falamos, essa aqui é uma madeira vermelha, muito comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na região do Rio Uruguai. Ali tinha uma mancha muito grande dessa madeira, que é
canjerana. Canjerana. É uma madeira muito legal de trabalhar, ela é macia e ela, acima de tudo, ela aceita muito bem o acabamento. Ela tem um probleminha que talvez seja possível mostrar aqui, ó. Ela tem uma espécie de broca que muitas vezes ataca as pranchas e aí inutiliza a nossa madeira. Uma outra madeira que é muito comum aqui na nossa região, vermelha também, é o angico. É uma madeira dura, muito dura. Ela é usada para fazer galpões, ela era usada para fazer cerca e consta que um angico enterrado dura mais de 100 anos. Então é uma madeira muito comum para fazer dormentes de trem, muito utilizada em coisas que exigem resistência da madeira. Também é possível se fazer móveis de angico. Fica um móvel pesado, mas é possível fazer. Eu tenho agora umas madeiras que a classificação delas realmente não é das vermelhas, mas essa aqui é a muiracachara. Essa madeira ela tem um tom avermelhado, mas ela tem muito rajado, então às vezes ela chega quase ao preto e outras vezes a parte mais clara. Ela é uma madeira camalhona, mas muitas vezes nas madeireiras a gente tem uma madeira vermelha, eles oferecem a muiracachara. Uma outra que também não é vermelha, mas que com verniz ou com selador ela acaba se tornando vermelha, é uma madeira chamada cinamomo. Aqui na nossa região, já falei dela quando a gente fez aqui a nossa plaquinha dos 1000, que ela vai ficar aqui até vir uma outra plaquinha, aí sim a plaquinha do YouTube, aí a gente vai tirar ela daqui. Tem gente pedindo, tire a plaquinha do 1000, não, vamos deixar ela aqui, por enquanto, tá? Até vir aquela lá famosa. Bom, o cinamomo é a árvore que eu digo assim, da fraternidade. As pessoas aqui no Rio Grande do Sul compravam um terreno, iam lá, marcavam onde é que iam fazer a sua casa e a primeira providência que tomava era plantar um cinamomo, porque sabia que daqui a 1 ano, 2 iam ter sombra e é uma árvore essencialmente de sombra. As pessoas sentam embaixo do cinamomo, as pessoas tomam chimarrão, as pessoas conversam, então realmente é a árvore aqui da fraternidade, da reunião das pessoas. Ela é avermelhada, eu conheço alguns cinamomos muito mais vermelhos do que esse que eu tenho aqui. E eu tenho aqui uma madeira que é avermelhada, puxando um pouco marrom, mas também é uma árvore camalhona. Esse aqui é um outro pedaço dela, mais avermelhado. E ela entra na madeira cheirosa, que é a famosa cabriúva. Cabriúva ou cabreúva, também conhecida como sândalo. O cheiro é fantástico, vocês infelizmente não vão poder usufruir do cheiro. Agora, quando se corta, perfuma completamente a marcenaria. Até a nossa colega aqui gostaria muito de um dia alguém dissesse, bah, está com cheiro de cabriúva, porque realmente é um perfume fantástico. Além de fabricação de móveis, além da utilização eventualmente em construção civil, porque ela é bastante cara, ela é muito usada para fazer barris para armazenamento de cachaça. A cachaça que é curtida nos barris de cabriúva perde um pouco da sua acidez, enfim, fica um produto muito mais gostoso. Bom, agora você está pensando, tá, terminou? Claro que não terminou. Nós temos centenas de outras espécies, só que nós não temos todas elas aqui para falar, e até o nosso tempo também não permite. Eu vou contar para encerrar uma historinha de uma outra madeira que eu não tenho aqui, eu até achei que tinha um pedaço, não consegui encontrar, que é a aroeira. Existem alguns sites de pesquisa que dizem que a aroeira é a mesma muiracachara. Eu não consegui confirmar isso, tá? Mas a aroeira que eu conheço é uma madeira vermelha, muito resistente, muito dura. E ela tem uma história muito interessante. A aroeira promove uma alergia. Meu pai, como eu contei nos outros programas, ele trabalhava muito com madeira e em seguida ele tinha alergia à aroeira. Uma coisa que ficava todo pipocado assim. E todo mundo dizia, não, isso não é possível, é que tu não fez a saudação. Como assim fazer a saudação?
é que tem a lenda que diz o seguinte: se tu chegar numa aroeira, for de manhã, tu tem que dizer boa tarde. Se for de tarde, tu tem que dizer bom dia. Aí tu não pega a alergia da aroeira. Isso é uma lenda fantástica que a gente tem aqui. Eu não tenho ela aqui, mas encerro o nosso programa contando essa pequena história que faz parte do folclore, pelo menos aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então, gente, faltaram várias madeiras. Nós vamos aos poucos ampliando esse nosso estoque. Os amigos que quiserem nos mandar, presentear, como fez o Rafael Rios, que nos mandou essa bela peça de pau-brasil, pode mandar, converse com a gente lá, eu passo o endereço, mando aí o presente e a gente vai apresentar aqui no nosso programa. Nós pretendemos fazer sobre madeiras escuras, sobre madeiras mais claras, sobre madeiras médias. São outros programas que nós estamos preparando para esse 2020. Muitas pessoas nos perguntam informações técnicas, a densidade, a umidade, etc, etc. Realmente a gente não tem essas informações. Quem quiser obter essas informações, existe um site que eu diria assim, um dos mais importantes sites em questão de madeira, que é o IPT, Instituto de Tecnologia. Então assim, é www.ipt.br. Eu vou deixar aí nas descrições bem direitinho sobre esse site. Quem quiser saber essas questões técnicas de cada madeira, acesse lá o site que vocês vão encontrar. E para encerrar, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.